Bom dia, meus estimados amigos e irmãos que estão nos prestigiando na manhã de hoje, manhã do dia 18 de setembro, da Casa de Renovação Irmão Ramon. E queremos agradecer a todos vocês que vão nos assistir, que curtam o nosso canal do YouTube, compartilhem as nossas palestras públicas e estejam conosco sempre assistindo a nossa transmissão. Vamos convidar aqui a nossa querida irmã Nelbe, nosso querido irmão João. Bom dia, João. Bom dia, Nelbe, nessa manhã domingueira. Bom dia. Bom dia, meus irmãos. Que bom estarmos de novo, né? Aprendendo mais um pouquinho. É alegria que estamos aqui. Que bom estar com vocês também, seu João. Que maravilha estar contigo na manhã de hoje. Hoje nós vamos ter um irmão que nos agrada muito e nos deixa muito feliz da presença, que é o nosso irmão Alberto, que é da Sala de Estudo Chico Xavier, esse trabalhador, expositor espírita, trabalhador também do Centro Espírita Cristo Paz e Caridade de Santo Amaro. Então é sempre bom estar com ele na manhã de hoje. E logo, logo ele vai estar aqui conosco. Vamos dar espaço nessa tela ao nosso irmão Alberto. Mas vamos iniciar, né, Nelbinha, com a nossa prece de abertura, né? Nosso querido irmão João puder fazer a nossa prece na manhã de hoje, fique à vontade, a tela é sua, a palavra é também sua, meu irmão. Em nome de Jesus. Meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa o que eu fui ou o que eu fiz em toda a minha existência até o dia de ontem. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje em virtude e sabedoria. Meus irmãos, que as nossas palavras iniciais sejam de louvor ao Pai Maior. A seguir, o nosso agradecimento pela oportunidade de estarmos congregando nesse instante. Pessoas com o coração e a mente voltados para o bem comum. E que, afinal, possamos pedir a este mesmo Pai que os irmãos que concorrem para a concretização do trabalho que estamos encetando recebam muita energia, muita luz e muita orientação no caminho que ora teremos que trilhar. Pedi mais uma vez ao Pai que o nosso irmão Alberto, que hoje nos honra com a sua palavra, que ele possa ser intuído pelos benfeitores da sua casa de oração, bem assim de todas as casas de oração que faz parte do contexto em que estamos inseridos. Espíritas ou não espíritas que congregam para o bem, que todos eles sejam assistidos e abençoados pelo Pai Maior. Com o título de Perante a Jesus, seremos hoje agraciados com palavras carinhosas, bondosas e esclarecedoras do querido irmão Alberto, que faz parte do grupo de estudos da Sala de Estudos Chico Xavier. Que Deus o abençoe, meu irmão, e engrandeça sempre, que possamos desfrutar em outras oportunidades de momentos tão gloriosos como este, em que energias benfazejas brotam do alto em direção a cada um de nós que estamos assistindo a essa transmissão, ou que mentalmente estejamos sintonizados com ela. Que Deus nos abençoe, nos dê uma reunião bastante proveitosa e que os benfeitores espirituais recebam a nossa reverência, o nosso agradecimento e o pedido de que sempre esteja ao nosso lado, principalmente auxiliando aqueles que estão na vanguarda do trabalho que orientamos, principalmente, me permitam citar o nosso irmão Rogério, o nosso irmão Ranulfo, a nossa irmã Fabiana, a minha companheira Nélbia, Gabriela, e todos que congregam desse grupo, a minha filha Gabriela também, que está inserida. Que Deus abençoe a todos vocês, muita luz e muita paz. Que assim seja. Bom, que assim seja, João.
Vamos agora com a nossa mensagem, né, esclarecedora, para complementar o que o meu companheiro aqui falou, tirada do livro Filho de Deus, né, psicografia de Divaldo Franco Xavier, com o tópico 10. O título é O Teu Cristo. Possuis recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra por onde transitaste, e já deverias ter te libertado da sua presença. Vez que outra, descobres toda a força que jaz em ti aguardando. Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinava. Acalmou os ventos e devolveu ao mar sua tranquilidade, liberou obsidiados e restituiu o equilíbrio aos obsessores, sarou enfermidades e recuperou doentes da alma, multiplicou pães e peixes e alimentou espíritos esfaimados da verdade, iluminou a terra e jamais se eclipsou. Possuis o Cristo interno, poderoso, que é teu, mas o mantens manietado, sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. É amor e tu és carência. É claridade e tu és sombra. É vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti, terás decisão para te negares aos pensamentos doentios que se transformam em tormentos e ações nefastos. És, antes de tudo, o teu mundo interior, e porque aí ele habita, tu todo te renovas e dás margem a que estuem as tuas potencialidades para a realização do progresso de paz e vida a que estás vinculado. Com essa mensagem, eu agradeço a oportunidade, passo a palavra para você, que você conduza meu filho. Deus te abençoe. Assim seja, Nelbinha. Sem mais delongas, vamos dar entrada, né, ao nosso irmão Alberto. Seja bem-vindo, Alberto. Muita paz, muita harmonia. Que você possa, na manhã de hoje, nos brindar com essa sua simpatia, esse seu carinho por todos nós. E perante a Jesus, a palavra é sua, meu irmão, e que você possa nos dar muita paz na manhã de hoje. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Muita paz para todos e um bom domingo. Eu quero primeiro agradecer essa equipe maravilhosa, unida do irmão Ramon, na pessoa de Dona Nélbia, seu João, obrigado, e Rogério, que sempre demonstraram um carinho, né, com a gente. E a gente tenta, numa recíproca, né, se esforçar para poder retribuir com o mesmo sentimento. E lembrar aqui a união, né, que ele sempre esteve conosco da sala de estudos Chico Xavier, sempre convidados, né, eles estão aqui presentes para divulgar essa doutrina maravilhosa do Cristo na visão espírita, para a gente nos transformar como verdadeiros cristãos e homens de bem. Então, gente, fico muito feliz em estar aqui nessa manhã de domingo, compartilhando com vocês um estudo. Na realidade, não é uma palestra, é um estudo, porque, como estudantes, é um grande desafio a gente mergulhar nas mensagens do Cristo e fazer essa transformação. Quando a gente reconhece alguns aspectos em nós que não nos conduzem mais a uma vida saudável, uma vida digna, onde os verdadeiros valores do ser humano não se fazem mais condizentes. Então, Cristo ele vem nos trazer essa mensagem da reforma íntima. E esse título, perante Jesus, gente, ele é muito desafiador, porque quem somos nós que ainda
não tivemos diante desse personagem, né? Não só dividiu a história, mas nos trouxe uma mensagem nos ensinando as leis de Deus e para que a gente possa inseri-la na sociedade, para que a gente viva, né, em harmonia com todos aqueles que estão ao nosso lado e numa visão mais solidária, nos vendo como verdadeiros irmãos. Então, é desafiador a gente dizer como nós nos sentiríamos se nós estivéssemos realmente junto do Cristo, né? Só mesmo aquele que passa pela experiência pode fazer uma análise, como uma alma dessa nobre, né, com seu magnetismo de amor, nos envolve e faz com que a gente faça essa grande avaliação. Por enquanto, como os estudantes, estamos estudando e tentando nos transformar para a gente, através da vivência, né, fazer essa grande mudança no espírito que somos. E a mensagem que nos foi dada hoje, perante Jesus, está lá no livro Pão Nosso, da lavra de Chico Xavier, né? A mensagem é do Espírito Emmanuel. E ela diz o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Está lá em Paulo, Colossenses 3:23. E Emmanuel, ele faz a interpretação desse pequeno trecho da seguinte forma: a compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo que representa esforço da criatura foi realização de si mesma, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar ou desonrar a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Mensagem de Emmanuel através do médium Francisco Cândido Xavier. Então, gente, o que a gente observa nessa mensagem? Emmanuel, ele não apenas direciona ao homem, mas principalmente ao espírito que somos, né?
Então, nós observamos que ele quer que todo o bem que nós façamos, a gente veja dentro de cada ser humano, de cada irmão, a presença do Cristo, a presença dele próprio, porque ele nos deixou uma mensagem, um legado muito importante. Quando ele falou que se a gente cobrir os descobertos, né, alimentar os que têm fome, ajudar aqueles que necessitam, é a ele mesmo, a ele próprio que estamos ajudando. Então, ele nos envolve nesse sentimento de que nós devemos observar no outro o Cristo interno que reside em cada um, o ser espiritual que somos. Então, em vez de nós ficarmos preocupados, né, com a cor do outro, com a religião, nós ficarmos preocupados com a cultura, né, com aquelas questões do preconceito, nós não vamos fazer o bem. Então, Jesus, nessa mensagem, né, que ele inspirou Paulo para dizer que devemos, né, fazer o bem ao Cristo que está no interior de cada um, é nessa visão. Ver o outro como um espírito imortal. Nesse sentido, ele amplia esse sentimento que nós devemos ter com o outro. E hoje, aprofundando mais essa questão do encontro com Jesus, nós trazemos aqui, eu vou elaborar aqui 6 encontros que ele teve com personagens da história, né? São histórias que estão nos livros mediúnicos e que nos trazem ensejo a esses encontros. E nós podemos, de certa forma, né, se nós analisarmos esses diálogos com esses personagens que fez parte da história humana, nós vamos nos ver ali, muitas vezes, inserido naquele personagem. E eu trouxe aqui um primeiro, para que a gente possa analisar esse perfil desse personagem, que é o Hanan. Hanan, ele foi um doutor da lei, fariseu, que fazia parte ali do Sinédrio, e ele, nessa época, ele foi um dos julgadores de Jesus, né, no julgamento. Mas ali, antes de Jesus começar a sua missão, ele viu Jesus ali perto da sinagoga, né? Viu aquele jovem que se aproximou de Jesus e fez o seguinte diálogo com ele. Esse diálogo está no livro A Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, também do médium Francisco Cândido Xavier. E esse diálogo aconteceu da seguinte forma. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo, com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensa tu, vem a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos, revidou Hanan, com a gargalhada de desprezo. E, continuando as suas observações irônicas, perguntou, com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propõe-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos da lama? Sacerdote, replicou Jesus, com energia serena, nenhum mármore existe mais puro
e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciências do código da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai, que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Gente, essa história é fantástica, né? Porque a gente vê aqui a supremacia e o orgulho de um sacerdote que vivia um mundo exclusivamente seu, com orgulho, com prepotência, com arrogância. E aí a gente se analisa, né? Será que nós ainda somos assim, nesse aspecto? Com a nossa presunção, a nossa vaidade, o nosso sentimento de superioridade diante daquilo e daquele que representa, né, a verdade vinda de Deus, diante da humildade, da simplicidade. Muitas vezes temos esse comportamento também, né? E como aqui estudantes que somos, que a gente ainda não teve esse encontro com Jesus, nós estamos tendo encontro com a sua mensagem, estamos tendo encontro com aquilo que ele nos legou para o nosso próprio aprimoramento. É preciso que a gente aprenda também e vá percebendo essas lições, se elas realmente estão também inseridas em nós. Então é preciso a gente trabalhar, gente, em nós, esse orgulho, essa prepotência, essa vaidade, porque com certeza está lá ainda dentro de nós. Está lá e precisa ser trabalhada, né? Outro encontro formidável aqui, que nós vamos também analisar, é o encontro de José de Arimateia perante Jesus. Né? José de Arimateia era também um doutor da lei, sacerdote, fazia parte do Sinédrio. Mas ele era diferente, porque ele já tinha desenvolvido dentro dele o sentimento de caridade. Era uma pessoa muito rica, tinha muitas posses, mas ele se condoía muito com o sofrimento e a miséria do outro. Ele fazia muita caridade. E ele era amigo de Jesus, mas era um amigo às ocultas. Ele não assumiu Jesus perante o público, né? E a gente vai saber por que isso aqui, nesse encontro. Essa historinha está lá, ó, no livro Lázaro Redivivo, também de Humberto de Campos, com Chico Xavier. E lá diz o seguinte, nesse livro: José de Arimateia, distinto cavalheiro de Jerusalém, não era um amigo de Jesus à última hora. Efetivamente, não podia aceitar de pronto as verdades evangélicas e nem comprometer-se com a nova doutrina. Ligado a interesses políticos e raciais, continuava atento às tradições judaicas, embora observasse carinhosamente o apostolado divino. Sabia orientar-se com elegância e defendia o Nazareno, aparando acusações gratuitas. Impossível considerar Jesus mistificador. Conhecia-lhe de perto as ações generosas. Visitara Cafarnaum e Betsaida, retirado às vezes, e dono de um coração bem formado, condoía-se da sorte dos pobrezinhos e, em muitas ocasiões,
examinara possíveis modificações no sistema de trabalho para beneficiar os trabalhadores da gleba. Afligia-o observar criancinhas desprotegidas e nuas ao longo das casinholas humildes dos pescadores. Por isso, a presença do Messias Nazareno em derredor das águas confortava-lhe o espírito sensível e bondoso, porque Jesus sabia inspirar confiança e despertar alegria no ânimo popular. Ou seja, Jesus devolvia às pessoas a esperança em que muitas delas tinham perdido, né? Não podia segui-lo na posição de apóstolo, mas estimava-o sinceramente na qualidade de amigo fiel. Então a gente observa aqui ainda aquele sacerdote, um homem religioso, mas político também, porque naquela época, né, a religião ela vivia junto com a política humana, e muitas vezes essa mensagem do plano espiritual ela era deturpada pelos interesses humanos, né? Então a gente tem muito cuidado também com a política, né? Porque a política, além dela ser uma ciência que nos leva a uma organização, a um pensamento, ela também pode também deturpar em muitas outras questões, porque o homem ainda acha que as coisas devem ser resolvidas segundo o seu ponto de vista. E muitas vezes há essa contradição, né, da política humana com a lei divina. É um casamento que não deu tempo, né? No tempo não deu certo. Mas, na visão espírita, há uma conciliação. É preciso que os valores espirituais, os valores das leis de Deus estejam inseridas na política do homem, coisa que a gente não vê, né? A gente vê o contrário. Mas a gente vê que José de Arimateia, apesar de ser uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, ele ainda vivia nas pompas, ele sentia a necessidade de estar ligado a esses prazeres que a sociedade humana lhe oferecia. Então ele não assumiu Jesus assim em público, né? Embora no momento da crucificação, quando Jesus ele foi sepultado, José de Arimateia ele pediu o consentimento ao Sinédrio para fazer todo o sepultamento. Ele ali demonstrou, né, o verdadeiro sentimento de amizade que ele tinha pelo mestre. Mas tem outra questão também que eu queria aqui falar, e está também nesse livro A Boa Nova, e onde José de Arimateia, ele tinha muitos amigos. E uma certa feita, chegou em Jerusalém uns amigos dele de Roma. Né? Se eu pegar aqui, 3 amigos dele de Roma, que foram visitar. Então, José de Arimateia, ele levou esses 3 amigos à presença do Cristo, porque ele queria que Jesus o impressionasse com algum feito, com algum fenômeno. E o diálogo acontece da seguinte forma. José de Arimateia pergunta a Jesus: não tem o mestre algum sinal para os nossos amigos? Jesus fixou nos visitantes o olhar muito lúcido e respondeu: já receberam eles o sinal da confiança do Pai, que lhes conferiu por algum tempo os cargos que ocupam. Admirados com a inesperada resposta, os patrícios multiplicaram as perguntas. Queriam demonstrações sobrenaturais, desejavam maravilhas. O mestre, porém, depois de ouvi-los com sublime serenidade, ergueu a voz, que eles não ousaram interromper, e falou: Romanos, em verdade, há feiticeiros que fazem prodígios e magos que distraem os ossos dos homens, indiferente aos destinos de sua própria alma.
Eu, porém, não vos trago entretenimentos passageiros, e sim a solução de interesses eternos do Espírito, que nunca morre. Para diversões e prazeres inúteis, tende os vossos circos cheios de dançarinos e gladiadores. Se desejais, contudo, a revelação viva de que sou portador, examinai primeiramente até onde vos comprometeis com César, a fim de servirdes efetivamente a Deus. Olha que palavras, né, de Jesus. Em seguida, fez longa pausa, que os circunstantes não cortaram e concluiu. Em verdade, porém, vos afirmo que se cumprirdes desde agora os deveres referentes aos títulos em que vos apresentais, servindo à justiça e atendendo aos interesses do bem público, na compreensão fiel das graves responsabilidades que assumistes, estareis com o Pai desde hoje, e o Pai estará convosco. Então, a gente observa aqui que Jesus deixou para esses 3 romanos que estavam em visita a Jerusalém um ensinamento profundo. E a gente ainda vive nessas questões, né, do jogar o tempo fora, dos prazeres que não nos enaltecem a alma e nos eleva a uma posição de comportamento mais saudável, onde podemos educar a nossa alma e o nosso espírito em umas atividades mais úteis, sempre visando o progresso, não só espiritual, mas o progresso social, né? Então, essas diversões ainda faziam parte, né, do contexto desses 3 irmãos romanos e também do nosso amigo José de Arimateia. Outra historinha, outro diálogo aqui, formidável, que nós precisamos, né? E que precisamos estudar, e que trouxemos para um bate-papo rápido, também está lá no livro Boa Nova. É a multidão enfurecida perante Jesus. E o diálogo acontece da seguinte forma. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto a mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, se aproximava dele com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos religiosos ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora na conformidade das antigas tradições. Solicitado, então, a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que ouviram. Aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre pôs-se a escrever no solo despreocupadamente. E dizem também os contos, né, populares aí que Jesus, ao escrever na areia, estaria mostrando ali os pecados e os defeitos de cada um. Ou seja, Jesus ele teve a preocupação de não expor também os defeitos de cada um, mas levar a cada um essa conscientização de que todos nós temos defeitos, somos falhos, e nós não temos o direito de julgar e condenar e executar os nossos irmãos nessas questões das falhas humanas. Porque é como o próprio Jesus falou, né, que o Espírito é como o vento. Não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Porque nós trazemos ali já
histórias, experiências. O espírito ele não foi criado ali no momento do corpo. Ele já traz uma trajetória de vidas passadas, de experiências, às vezes muito doloridas, marcas, e que nós não conseguimos nos desvencilhar delas com facilidade. Então, nos sentimos magoados, feridos, e pela essa incompreensão da lei de amor e de justiça e caridade, nós fazemos a nossa própria. Achamos que ferindo e machucando o outro, estaremos aplicando a justiça. Na realidade, a gente foge dela. Porque a vida, ela é sagrada para todos nós. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Existem os recursos de correção. Nós devemos perguntar a nós mesmos, isso se nós tivermos sinceridade, né? Qual o recurso que gostaríamos que alguém ou a sociedade aplicasse em nós no momento em que nós falhássemos, né? Então, essa mensagem de Jesus, ela é profunda porque ela nos iguala como irmãos, como pessoas falíveis, e que precisamos ter uma certa compreensão e um método mais justo e amoroso na questão do julgamento dos nossos irmãos, né? Então é preciso que também a gente se avalie nessa mensagem, porque tudo isso é a questão do estudo perante Jesus, perante o que ele nos deixou, né? E tem também lá no livro, né, Pelos Caminhos de Jesus, esse livro, ele deixa eu mostrar aqui a vocês, Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, pelo médium de Valdo Franco. Olha que maravilha, né? Tem lá também uma pequena mensagem sobre essa passagem, né? Onde diz o seguinte: surpreendentemente, o mestre não censurou o delito, recomendando a lapidação da equivocada, nem a liberou de responsabilidades considerando-a inocente. Reportou-se, isto sim, a leviandade dos acusadores que se encontravam em curso no mesmo crime. Tal atitude havia desconcertado os intrigantes e vingadores gratuitos, que se rebelavam contra a terrível chaga do organismo social, que é o adultério, esquecidos de que, ao lado da caída, encontrava-se o comparsa que tombara no mesmo erro. Interessante aqui que a palavra adultério, ela não pode ser também só considerada no aspecto da traição do companheiro com a companheira, nos aspectos da afetividade, da sexualidade. O adultério ele tem que ser visto também em outro contexto, naquele no qual a gente tenta, de uma certa forma, adulterar tudo aquilo que segue um curso normal, todo um curso lógico, onde é empregado uma ordem social, uma ordem das leis, onde ela impera ali o equilíbrio, a harmonia, né, entre os povos, entre as pessoas, entre uma sociedade, e a gente vem e trabalha contra. Então, muitas vezes, num sistema, numa sociedade, até mesmo dentro da família, a gente adultera certas situações, impondo os nossos argumentos, impondo o nosso ponto de vista. Então, na realidade, a gente fere uma ordem onde tudo ali está transcorrendo dentro de uma lógica, de uma harmonia, e a gente vem e adultera com as nossas imposições, ferindo dessa forma, né, não só o semelhante, mas ferindo a sociedade, ferindo as leis de Deus. Então, adulterar, gente, não é só nessa questão da sexualidade, dos sentimentos, mas sim num contexto mais amplo, né? Quando eu estou adulterando, né, é preciso ver quando as nossas opiniões, quando a nossa interferência, ela não está ajudando. É preciso a gente analisar, porque Jesus está aí também nessa questão, nos mostrando
esse aspecto, né? É preciso que a gente analise mais a nós mesmos e não o outro. Outro diálogo fantástico aqui, e também está lá no livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, que é a samaritana perante Jesus. Para não perder tempo, eu vou ler aqui, porque nós temos que transmitir, gente, a mensagem dos Espíritos, não as nossas, né? Desculpem estar aí lendo, mas eu aproveito a oportunidade para trazer aqui para nós a mensagem dos Espíritos. E elas estão nos livros, que precisam ser lidos, estudados e analisados, porque são eles que vão fazer com que a gente faça essa análise profunda, né? Embora eu considero que Jesus é o nosso grande mestre e professor, e que a vida sim é a grande escola, mas graças à espiritualidade, graças a Jesus, nós temos os livros espíritas, que nos abrem esses canais, né, da percepção, nos trazendo novos valores, novas perspectivas, onde a gente pode fazer sempre uma autoanálise. E esse diálogo fantástico com a samaritana, né, aconteceu da seguinte forma. Que vem a ser essa água viva? Inquiriu a samaritana impressionada. Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, continuou. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá a necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará o coração através dos caminhos mais acidentados sob o sol ardente dos desertos do mundo. Então, gente, Jesus, a mensagem dele é para nos preencher de valores morais, valores espirituais, que ao a gente analisar, a gente absorver e procurar vivenciar esses valores é que vão nos dar sustento para os desafios da vida, para as provações que nós vamos passar. Porque ninguém aqui no mundo não tem problemas, todo mundo tem dificuldades a superar, tem situações onde vamos ser provados. Então, se a gente não tiver subsídios morais, conteúdos que nos sustentem, né, o espírito, como vamos buscar esse auxílio se não tirar de dentro de nós mesmos? Então, os livros, essa mensagem do Cristo, ela vai nos preencher desses conteúdos. Então, é preciso que a gente estude, preciso que a gente viva a vida e vá aplicando esses conteúdos. Porque esse diálogo com a samaritana é formidável. E eu vou concluir no finalzinho aqui, mas vamos dar continuidade ao estudo, para a gente ver onde era essa dificuldade que a samaritana tinha. A mulher escutava presa de funda impressão aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito, com a solenidade de uma nova revelação. Senhor, dai-me dessa água, exclamou interessada. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu, Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. O mestre observou-a, compadecido, exclamou, tem razão, as divergências religiosas têm implantado a maior
desunião entre os membros das grandes famílias humanas. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus, nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém. Porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Então, a gente observa aqui que a samaritana, ela tinha essa dificuldade de encontrar o Deus interior, de conversar, porque ela ficava à mercê das imposições machistas do tempo e obrigada a cultuar aonde? Aonde os homens achavam que era melhor, na sua visão ainda muito humana, desvinculada dessa visão divina. Então, a gente observa que ela foi ali orientada por Jesus a cultuar Deus dentro do seu coração. E nós ainda hoje aqui, ficamos cultuando aonde? Preocupados com os templos suntuosos, cheios, brigando, dizendo que a minha religião é melhor do que a outra, só porque os templos estão cheios. Então, a gente, como estudantes do Evangelho, estudantes dessa doutrina maravilhosa, temos que ter esse cuidado de nos posicionar diante daquele que nos criou e reverenciando ele no templo divino, que é na alma. E se nós o contemplamos, o adoramos dentro de nós, nós passaremos também a respeitar o templo interior que está dentro de cada um. E pararíamos de brigar por aí e fazendo essa desunião das religiões, porque a gente não respeita o tempo do outro, a gente não respeita a forma da religiosidade do outro, porque a gente acha que a nossa é melhor. Olha o quanto nós estamos ainda distante do templo interno, porque se nós voltarmos o olhar para esse templo interior, a postura vai ser diferente, gente. Não vamos mais brigar pelos templos externos. Os templos externos existem para que nós nos unamos como irmãos, buscando um ideal, um trabalho no bem, e não separando. Então, muitas vezes a gente vê que as religiões aí, em vez de unir, a família universal, ela muitas vezes separa. A gente só fica preocupado em unir aqueles que pensam como a gente, ou aqueles que pregam a nossa fé. Não é isso? Então é preciso que a gente faça esse outra análise, sobre essa questão do Cristo, o que ele quer que a gente analise nesse aspecto da nossa espiritualidade ou da nossa religiosidade. Outro encontro maravilhoso aqui é o de Saulo. Saulo de Tarso. Quem não conhece a história dele, Um homem que foi doutor da lei, estudou para ser doutor da lei, teve os melhores ensinos ali com Gamaliel, e ele defendia a religião dele com amor. Ele acreditava que a sua religião era a religião escolhida por Deus. Mas ele teve, e ele aí, quando ele teve aquela percepção de que a doutrina de Jesus, os ensinos de Jesus estavam abalando as estruturas do povo judaico e a própria religião, então ele viu o cristianismo como inimigo e saiu perseguindo, matando os cristãos. E um certo dia ele foi matar um velhinho, perseguir os cristãos numa cidade, e chegando lá, no meio do caminho, Jesus aparece para ele através da mediunidade, porque ele abriu aí os canais da mediunidade também, e fez o seguinte diálogo com ele,
Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu, eu sou Jesus. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Disse-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocata de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha agora, assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades da raça e de família, rendendo-se ao mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus. Recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto dos velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo que ainda e é sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Então, gente, esse encontro de Saulo com o mestre fez ele mudar totalmente o seu ponto de vista sobre a vida, sobre si mesmo, os valores que ele tinha adquirido na cultura, né, judaica, naquela proteção excessiva sobre a questão do povo, da raça, dos escolhidos, ou seja, só eles tinham os privilégios perante Deus. Então, ele, e graças a ele, nós hoje temos o Evangelho, temos alcance às leituras, porque ele foi um determinado. Ele foi o comunicador que divulgou para a humanidade as mensagens do Cristo. Então, Jesus foi ao encontro dele, né? Resgatar aquela alma para o compromisso. E aí, nós também podemos nos ver em pequenas escalas, é evidente, como pequeninos colaboradores da mensagem do Cristo. Porque para sermos realmente, né, mensageiros do Cristo, nós temos que vivenciar essas lições. E vai exigir de nós muito esforço, muita dedicação. Então, essa mensagem de Saulo, essa história, essa vida de Saulo, ela serve como exemplo para todos os cristãos. E a última, e está lá no livro, viu? Essa história está lá no livro há 2000 anos, deixa eu ver aqui, Paulo Estevam, viu? Esse livro é fantástico, é um best-seller. Vai contar a nós toda a trajetória, né, de Paulo e Estevão, a sua missão, e coisas que não está escrito em livro nenhum, só em Paulo e Estevão. E a última historinha aqui, o último encontro que eu trouxe para a gente estudar e refletir, é o encontro de Públio Lentulus, que não é nada mais do que a reencarnação, uma das reencarnações de Emmanuel. E interessante que Públio Lentulus era um senador muito arrogante, era praticamente um semideus na Terra, né? Para se chegar a ele, para se dirigir o olhar a um senador, não era todo mundo. Era uma ofensa quem dirigisse o olhar para ele sem permissão. Para você ver o grau, né, do orgulho desse homem.
Mas quando ele foi para a Palestina, numa missão, ele levou a família dele e ele teve, assim, muito sofrimento. Primeiro porque ele tinha uma filha que tinha uma doença que era lepra, e teve um filho que foi raptado. Inclusive também os desgostos, né, que ele criou para ele mesmo em relação a Lívia, sua esposa, porque ele achava que ela o traía, né, porque houve tramas de pessoas que envolveu o nome dela, e quando ela ia aos encontros de Jesus para aprender a Boa Nova, ele achava que ela o tinha traído, né? Então foi um sofrimento, foi uma vida cheia de sofrimento. Mas, uma certa noite, no dia que a filha dele foi curada, na noite em que a filha foi curada, Jesus visitou Públio Lentulus. E a gente vai ver um pouquinho essa conversazinha aqui, que está lá no livro Há 2000 anos, também de Emmanuel e Chico Xavier. O diálogo acontece da seguinte forma. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio, diante dos seus olhos ansiosos, esta cara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondosa e imensa singular energia, irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinante e uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimento que até então lhes eram ignorados. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo Nazareno caminhou para ele e, pousando carinhosamente a destra sobre sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? Fora melhor que me procurasse publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde exprimir além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha, mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou. Sim, não venham buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venham atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo. Porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina,
Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos da vaidades da terra. E aqui, gente, nós vamos encerrar com esse pequeno trecho que acompanhamos, né? Sim, soa para o teu espírito nesse momento um minuto glorioso. Se conseguires utilizar a tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade, mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso, pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios, vinham procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reino de Deus e de a sua justiça. Gente, por que eu trouxe Emmanuel para a gente estudar aqui no final, né? Fazer uma reflexão. Porque eu digo que Jesus não só dividiu a história da humanidade. Jesus também ele divide dentro de nós um tempo. O tempo do homem velho e o tempo do homem novo. Todo aquele que tem contato, não vou dizer com Jesus, porque se tiver a mudança, ela vem, né, forte demais, você ter um contato com o próprio mestre. Mas o encontro que nós temos tendo aqui é com as lições dele, com os ensinos. Mas todos aqueles que têm essa oportunidade, ele jamais será o mesmo. Porque nós vamos agora pontuar a nossa vida dentro de um outro prisma, de uma outra realidade. E que esse trabalho, ele não é assim de uma hora para outra. Ele leva tempo. E na história de Emmanuel, não é diferente. Na história de Públio Lentulus, não é diferente. Porque aquele encontro ali não foi Públio Lentulus buscando Jesus. Foi Jesus buscando ele, implantando a semente desse diálogo. E quem quiser continuar e ouvir, e ver e aprender sobre a história de Emmanuel, né, busque esse livro há 2000 anos. Porque a saga de Emmanuel não termina aí. Um outro livro que dá sequência a esse, 50 anos depois, nós vamos ver a continuidade desse espírito. Qual a reencarnação que ele ali agora assume, né? Nesse livro 50 anos depois, que é na condição de escravo. E a gente vê, imagina como pode, numa encarnação, um espírito ser senador e na próxima escravo. Né? E aí tem as outras histórias também sobre as suas vidas, né, sucessivas, e a gente vai entender que Jesus, ele vem nos trazer essa reforma, né? Essa reforma interior. Temos o tempo dentro de nós, não é só na história, mas na nossa história como espírito. É preciso que essas historinhas que hoje aqui foram estudadas sejam relidas por nós, né? Eu vou dar aqui o nome dos livros para que a gente possa, né, estudar ali na intimidade conosco mesmo. E um pequeno resumo sobre esses 6 encontros. O primeiro encontro com Renan, nós vamos observar ali o orgulho, a presunção e o poder. No segundo estudo, vamos identificar o status, as facilidades, a ociosidade. No terceiro caso, que é a multidão enfurecida, nós vamos ali encontrar o julgar, o condenar, a violência, o adultério. No quarto exemplo, vamos encontrar a samaritana, e ali a gente vai ver a fé, Deus, a religiosidade, a nossa espiritualidade. O quinto caso, vamos ver Saulo de Tarso, que é o trabalhador, que é a mediunidade, é a dedicação, não é isso? E Emmanuel,
nós vamos nos ver nessa questão da infinitude de nossas experiências com a vida. Não é isso? Então, é preciso que a gente estude, né? Os livros que vocês podem, né, ter acesso A Boa Nova, Lázaro Redivivo, Paulo Estevão, Há 2000 anos, Fonte Viva e Pelos Caminhos de Jesus. Eu creio que está tudo na internet, né, ali em PDF, para que a gente possa estudar. Meus amigos, eu espero que, né, essas palavras tenham servido de algum estímulo, de alguma reflexão, e vamos, né, estudar, vamos nos estudar, para que a gente se torne pessoas melhores, né? E vamos ter em mente que Jesus é o nosso grande professor, o nosso grande mestre, e que a vida é a nossa escola. Muita paz e um bom domingo para todos. Que assim seja. Alberto, maravilha. Que maravilha de palestra, meu estimado irmão. Um banho de conhecimento, um banho de história. Você que pontuou esses encontros perante Jesus de personagens que fazem parte do nosso contexto, de nossa história, personagens que marcam a mudança de paradigmas dentro do nosso convívio, do nosso interior, de estar perante Jesus. E como estar perante a Jesus modifica o nosso sentimento, as nossas estruturas, não só espirituais, mas as nossas estruturas mentais. Porque quando estamos perante Jesus, como você colocou bem esses personagens, você vê que perante Jesus nós desnudamos a nossa alma. Nós desnudamos. E quando você me lembrou de Públio Túlio, meu irmão, nesse livro de Emmanuel, que é uma obra-prima, do Espiritismo, e que nós devemos estudar sempre esse momento. Mas eu quero agradecer a você, Alberto, e a todos os irmãos que nos assistiram, a Fabiana, a Dan, a Joilma, a Dirce, a Janete, a Nia Alencar, a Edna, a nosso querido Piedade, que sempre bate seu cartão conosco aqui, a Fábio. Então, é muito importante esses momentos. Eles deixaram, assim, comentários maravilhosos, dando bom dia, os irmãos aqui agradecendo. Fábio deixou um comentário, Alberto, que eu achei muito interessante. E eu vou compartilhar aqui com vocês na tela. Ele sempre colocou aqui, ó. Sempre deixo o meu gostei antes mesmo dos estudos terminarem, somente pela gratidão sincera de poder estar meu domingo ouvindo assuntos que verdadeiramente importam. Muito obrigado. E ele faz um outro comentário aqui que eu achei também muito interessante. É pouco conhecido o fato que José de Arimateia rumou para a Inglaterra, mais precisamente a região de Glastonbury, em 63 d.C., acompanhando de 13 pessoas e sob a proteção do rei Arivago da Silúria. E ele complementa o comentário e ergueu a primeira igreja cristã do mundo, a Capela de Santa Maria. Você vê que modificou, olha como ele modificou. Olha como ele, perante a Jesus, ele tinha uma missão, ele tinha um momento, e o que é que ele fez? Se entregou. Não é? Deixa eu passar aqui mais um comentário aqui do nosso querido Piedade, que deixou aqui, ó. Muito bom trazer esses momentos de personagem que estiveram perante Jesus. Então, Alberto, todo mundo ficou assim, extasiado com sua palestra. Tenho certeza que todo mundo adorou esse momento que você trouxe, todos esses personagens, porque somos nós. Esses personagens somos nós, em vários momentos, com Jesus, no íntimo das nossas reflexões. Então, meu irmão, só temos que agradecer. Nelbinha, João, a palavra de vocês, depois a gente passa para o Alberto, para que ele possa tecer seus comentários e a gente seguir
aí ao nosso domingo. Meu irmão Alberto, agrupamentos como esse que estamos vivenciando, eles nos trazem contributos os mais variados. O contributo cultural, o contributo material, o contributo espiritual, o contributo social, e muitos de nós trazemos em todos os sentidos todos esses atributos numa só pessoa, cada qual com a sua aptidão. Então eu gostaria de externar o meu sentimento de gratidão. Não vou parabenizá-lo, não para não estimular a sua vaidade, mas a minha gratidão sincera e de todos os meus familiares, com o pedido de bis para a oportunidade que seja possível. 2023. E quero pedir também escusas aos irmãos que aqui não foram citados, porque normalmente nós fazemos menção aos familiares que estão mais próximos de nós e aos irmãos amigos que estão convivendo nas proximidades do nosso dia a dia. Então, a todos eles, o meu agradecimento sincero, votos de aplauso. Eu só queria, meu irmão Alberto, dizer uma coisa. Você diz que nós ainda não nos encontramos com Jesus, mas essas lições que vocês nos trouxeram faz com que nós nos aproximemos de modo mais efetivo uns, de forma mais sutil outros, da energia que ele irradia para nós. Então, o que é que nós podemos fazer? Vocês que têm a capacidade de captar essa energia de modo mais volumoso, vamos unir essas energias e formar um lençol suave e bastante extenso sobre a nossa atmosfera e, se possível, estender por todos os outros lugares para que a paz, a concórdia, a fraternidade e mentes elevadas e construtivas, como a que acabamos de ouvir do irmão Alberto, do irmão Rogério e todos os outros, que eu não posso citar o nome de todos que aqui fazem parte, que Deus os agracie sempre com muita paz, muita saúde e disposição para continuar nessa luta grandiosa. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia de muita paz. Meu Deus, nada mais a declarar, só agradecer, né? Alberto, você é o nosso parceiro desde sempre. Como a Casa de Renovação, eu gosto muito, né, da Casa de Estudo. Eu sei que a Casa de Estudo também gosta da Casa de Renovação. Somos casinhas no interior, né, num povoado. Então, estamos unidos pela humildade, mas também unidos pelo conhecimento. Pela fé. E pela fé, principalmente pela fé. Obrigado, meu irmão, porque você veio, atendeu o meu convite com tanta, como é que diz? Né, Alegria. Você veio com boa vontade e graças a Deus que você veio. Viu? Deus lhe abençoe, que a gente possa ter outro. 2023 está aí, eu já estou com a agendinha já aqui, esperando você vir para nos trazer mais informações esclarecedoras, tá certo? Deus lhe abençoe, Deus abençoe Rogério, que é meu filho querido. Esse aí nasceu da barriga de outra mãe, mas também é meu filho, companheiro ele me passou já em altura, mas... Alberto, a cegonha errou o endereço. Depois ela consertou o trajeto. Foi isso mesmo. Depois ela veio e fez o trajeto tudo certo. Com certeza. Corrigiu o rumo. Corrigiu. Então, só agradecer, viu? Deus abençoe todos vocês. E nos abençoe também por essa manhã de luz. Tomamos um banho de luz, saímos aqui brilhando igual o sol. Obrigado. Alberto, a palavra é sua, meu irmão, para seus agradecimentos, para suas considerações. E já vou colocar, nesse momento, você já faz também a nossa prece de encerramento da manhã de hoje. Ok. Então, meus irmãos, eu tenho somente que agradecer esse carinho, né, dos amigos do irmão Ramon e tentar me esforçar para, pelo menos com o meu sentimento de gratidão, né, o que eu puder fazer, né, para colaborar, estamos aqui presentes. E uma frase que sempre me vem ultimamente é aquela que diz a seguinte assim, ó, quem não se envolve, não se desenvolve.
E ontem nós estávamos lendo uma mensagem lá no centro, que infelizmente os nossos irmãos que ainda vivem no nível, né? Vou dizer os nossos irmãos do plano espiritual, que ainda não vivem numa sintonia de amor, eles procuram, no nosso psiquismo, os pontos mais frágeis e tentam insuflar ideias de derrotismo, de medo, de falta de confiança, tentando destruir em nós a nossa autoestima. O que eu tenho que dizer aos nossos amigos que estão aqui escutando é que nós temos que encontrar força no Cristo, nesse professor, nesse mestre, nesse amigo, e buscar os recursos para que a gente possa se instruir através do trabalho, da oração, do estudo, né? E se envolver, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa buscar recursos em nós mesmos para vencer os desafios, porque eles são imensos, mas eles não são maiores do que a nossa determinação, eles não são maiores do que a nossa vontade de viver e de acertar. Então, nós temos que acreditar em nós temos que investir em nós. E um dos meios que a gente pode encontrar é o estudo, porque estamos mentalmente buscando, através do conhecimento, um ideal, uma ideia, uma informação que nos estimule e nos fortaleça para a vida. Porque com esses conhecimentos, com certeza, onde quer que nós estejamos, nós estaremos com recursos próprios para nos tornarmos pessoas, espíritos autônomos. Né? Embora precisaremos sempre um do outro. Né? Mas é melhor que nós tenhamos mais para dar, né, do que receber nesses momentos difíceis. Né? Então eu quero agradecer a todos, né, essa oportunidade, porque é sempre desafiadora, é uma aprendizagem, e estamos aqui para aprender. Né? E desejar a todos muita paz e um bom domingo. Que fechemos os olhos, né? Que tragamos, né? Tragamos mesmo. Respiremos com a alma para dentro de nós, do nosso coração, essa imagem do nosso mestre amigo Jesus. E que ele nos preencha com todo esse vigor, com essa força amorosa, com essa coragem e determinação para sermos homens de bem. Não só vencer as trevas exteriores das influências negativas que nos rodeiam, mas tirar de dentro de nós a luz do amor, a luz do bem, que o nosso Pai Maior já depositou e que precisa ser acesa pelos nossos impulsos da fé, do trabalho e da boa vontade. Obrigado, Mestre Jesus. Na certeza de que todos nós estamos protegidos e amparados pela mão de Deus, pelo Pai amoroso e fraterno e misericordioso, só temos que agradecer. Muito obrigado, Jesus, pelo teu infinito amor, Senhor. Que assim seja. Muita paz e um bom domingo para todos. Obrigado. Estou feliz hoje por esse domingo maravilhoso. Que assim seja. Um bom dia, meus estimados irmãos, e damos aqui a nossa finalização da nossa live com o nosso querido irmão Alberto, nossa querida irmã Nelby, nosso irmão João e todos vocês que participam da Casa de Renovação Irmão Ramon. Um bom dia, muita paz e, como todos nós dizemos, viva a Jesus! Viva Jesus!